Olá, sejam bem-vindos ao canal Contos das Trevas. Para uma melhor experiência, utilize fones de ouvido. Inscreva-se no canal, pois isso é muito importante. Curta e comente o que achou do relato. Vamos pro vídeo. Eu nunca pensei que uma visita ao sítio dos meus avós pudesse se transformar em um pesadelo tão terrível. Tudo começou quando os meus pais decidiram que seria bom passar as férias de verão no campo, naquela casa antiga e acolhedora do interior. Eu sempre adorei aquele lugar, com suas árvores frondosas e o cheiro de terra molhada e as noites estreladas, deixava tudo isso mais incrível. Assim que chegamos, fui recebido pelos sorrisos afetuosos dos meus avós. Eles estavam animados por me verem e planejavam várias atividades para nos manter ocupados durante toda a estadia no sítio. Mas algo estava errado. Eu podia sentir isso no ar, como se uma sombra tivesse se instalado sobre o sítio, pois a última vez que apareci ali, eu ainda era criança. Hoje tenho meus 19 anos e senti isso no momento em que pisei aqui. Na primeira noite, enquanto jantávamos, ouvimos um uivo estranho ecoando pela mata. Meu avô, um homem sério e de poucas palavras, ficou tenso. Ele me lançou um olhar sério e disse para ficar dentro de casa, e não importasse o que acontecesse lá fora, eu não saísse. Aquela noite foi longa e inquietante. O som dos uivos continuavam, cada vez mais próximo. Eu mal consegui dormir, e quando finalmente peguei no sono, fui acordado por um barulho horrível vindo do quintal. Corri até a janela, e o que eu vi gelou meu sangue. Uma figura enorme, com pelos escuros e olhos brilhantes, estava atacando os animais do sítio. Aquilo com certeza era um lobisomem, e não havia dúvidas. A janela do meu quarto dava de frente para o pasto do sítio, aonde os bois ficavam ali. Meu avô não os confinava à noite, pois não havia perigo naquela região, até aquela noite. Eu estava paralisado de medo, olhando aquela criatura devorar aquela vaca. Mas o meu avô agiu com muita calma e chegou a me impressionar. Ele entrou no quarto de fininho, foi até mim e pediu para me fazer silêncio. Ele correu para o armário e pegou sua espingarda antiga. E com uma determinação que eu nunca tinha visto antes, ele saiu para enfrentar aquela criatura. No momento em que ele abriu a porta e botou o pé para fora, meu pai e meu avô saíram de casa. Ficamos eu, minha avó e minha mãe dentro da casa, aguardando que eles retornassem. No momento em que os dois pisaram para fora daquele lugar, o mundo pareceu ficar em câmera lenta para mim. E assim que tomei conta do perigo que eles estavam correndo, eu queria gritar, implorar para que eles voltassem, mas algo me dizia que eles sabiam o que estavam fazendo. Eu os vi desaparecer na escuridão da noite, e o som dos tiros ecoando pela mata. Nos trancamos na casa e ficamos agoniados esperando uma resposta dos dois. O tempo pareceu se arrastar, enquanto eu esperava, rezando para que meu avô e meu pai retornassem ilesos. Eu precisei manter a calma e acalmar a minha mãe e minha avó. Lembro de ver a minha avó passando mal, sentada no canto da sala, imaginando que o pior poderia ter acontecido, pela quantidade dos tiros que meu avô deu. Logo após os disparos, socorremos a minha avó, que estava passando mal. E novamente escutamos um disparo. Um único disparo. E em seguida escutamos o urro daquela criatura. E finalmente, depois de umas 3 horas, eu os vi emergindo da escuridão por dentro da mata, cobertos de suor e terra, mas ilesos. Eles tinham conseguido afastar o lobisomem dali do sítio. Meu pai com um 38 na cintura e meu avô com a espingarda antiga deram mais de 30 tiros em direção àquela criatura. Meu avô relata que aquela criatura havia as pernas quebradas, como se as pernas estivessem dobradas para trás. O corpo parecia ser de humano, mas a cabeça possuía um focinho e dentes muito afiados, orelhas grandes, e aquilo era forte. Foram rezando o caminho inteiro enquanto davam um tiro naquela criatura. Aquilo correu desenfreadamente e fugiu dali. Nos dias seguintes, enquanto nos recuperávamos do susto,
Meu avô me contou uma coisa que eu não sabia. Ele havia sido major do exército e que sua coragem e experiência o ajudaram a enfrentar aquela ameaça. Eu olhei para ele com um misto de admiração e gratidão, sabendo que ele sempre estará lá para proteger a nossa família, não importa o perigo que enfrentássemos. Aquela visita ao sítio dos meus avós, o que era para ser umas férias tranquilas, se tornaram um pesadelo e nunca seria esquecida por nós. Aquela experiência foi um lembrete de que até mesmo nos lugares mais pacíficos o mal pode espreitar nas sombras. Mas também foi um lembrete do poder e da coragem do amor de uma família unida. Nos dias que seguiram ao incidente do lobisomem, o clima no sítio dos meus avós mudou. Uma tensão pairava no ar e todos nós estávamos mais atentos aos sons da noite. Meus avós, especialmente meu avô, estavam mais reservados do que o habitual. Eu podia ver a preocupação em seus olhos, apesar de eles tentarem manter uma fachada de normalidade para me tranquilizar. Meu avô passou a dedicar mais tempo na varanda, olhando para a escuridão da floresta como se estivesse esperando algo, como se soubesse que aquela criatura voltaria. Eu sabia que ele estava em alerta, pronto para agir caso aquela criatura decidisse voltar. Enquanto isso, eu tentava me ocupar com outras atividades, mas o medo ainda pairava sobre mim. Cada vez que eu saía para caminhar pela floresta à luz do dia, ou ia até o celeiro, eu me perguntava se aquele lobisomem estaria à espreita, esperando para atacar novamente. Foi durante uma dessas caminhadas que eu encontrei vestígios estranhos na borda da floresta, pegadas grandes e profundas, semelhantes às que vi na noite do ataque. Meu coração acelerou e eu corri de volta para casa para contar aos meus avós o que tinha encontrado. Meu avô não pareceu surpreso. Ele examinou as pegadas com uma expressão séria e determinada. Sabíamos que o lobisomem estava lá por perto e que precisávamos tomar medidas para nos proteger. Naquela noite, meu avô reuniu toda a família na sala de estar. Ele explicou que tinha uma estratégia para enfrentar o lobisomem, baseada em sua experiência militar. Ele nos instruiu sobre o que fazer em caso de ataque e distribuiu armas improvisadas que ele mesmo tinha preparado. Ficamos acordados durante a noite, em vigília, esperando o retorno daquela criatura. Cada som na floresta nos fazia pular de susto, mas estávamos determinados a não deixar que aquela criatura nos pegasse desprevenidos novamente. No final, aquela criatura não voltou. Talvez aquela criatura tenha fugido realmente daquele lugar. Ou talvez tenha encontrado outra presa em algum lugar, outro sítio, outra fazenda, pois havia ali nas regiões. Nunca saberemos ao certo. Mas uma coisa era de certeza: aquela experiência nos uniu como família e nos mostrou a força que podemos ter quando estamos juntos. À medida que os dias foram passando e voltamos à nossa rotina normal, a lembrança daquela criatura se tornou apenas uma história para contar às futuras gerações, mas nunca esqueceríamos da coragem do meu avô, o Major Ferraz, que serviu ao exército com muita coragem e que nos protegeu com toda a sua determinação e habilidades, mesmo diante de uma ameaça sobrenatural. Na época, o meu avô tinha 74 anos. E mesmo assim ele teve a capacidade de enfrentar o mal para proteger a sua família. Lembro-me bem do dia que a gente partiu da fazenda. Meu avô me chamou num canto, sentamos na varanda e ele me explicou. Disse que já tinha ouvido falar de uma criatura andando ali pelas redondezas, mas até então ele nunca tinha visto. Havia alertado a minha avó já sobre essa criatura e minha avó não acreditou, pois era muito cética. Ele me disse que acreditava no sobrenatural, apenas não queria ver, mas se precisasse, daria o sangue para defender quem ele ama. A coragem do meu avô e do meu pai ficaram de exemplos nessa história. E acreditem quando eu falo que o sobrenatural realmente existe, e você não quer ver uma criatura dessa. Pois aquela cena daquela criatura horrenda está em minha mente até hoje. Já fazem 3 anos desse acontecido. Meus avós se mudaram. Vendemos aquela chácara e compramos em um novo lugar. E até então não tivemos problemas. Ali pela região, alguns vizinhos relataram que viram a mesma criatura.
atacando alguns porcos e galinhas. Mas até então não tivemos mais notícias. Esperamos que todos estejam bem. Como eu disse, as futuras gerações que ouvirem isso saberão o que é ter coragem de verdade. Enfim, o meu avô foi o nosso verdadeiro herói aquela noite. Acreditamos que sem o meu avô naquela noite, o pior poderia ter acontecido, mas ele estava lá para nos proteger, com toda a sua sabedoria e experiência militar. Boa noite. Mande o seu relato através do nosso e-mail e estaremos lendo ele aqui em vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o que achou deste relato. Boa noite.